Olá, bom dia, seja bem-vindo à aula de hoje. A gente vai falar do Risto. E assim como eu falei em todos os inícios de aula, eu vou dar a explicação que os pesquisadores da época deram para a formação dos traços, mesmo eu não necessariamente acreditando nelas. Na verdade, não é acreditar a palavra certa, mas elas não têm mais validação científica. Então elas são vistas como pseudociência. E por que que eu mantive essas histórias? Por que que eu continuo ensinando essa ferramenta e acreditando nela? Porque independente da validação científica ou não, meu resultado de campo mostra que ela funciona. E por que que talvez não tenha mais validação científica? Porque na visão dos pesquisadores que desenvolveram essa ferramenta, dependia da visão da criança para justificar que o corpo se formava dessa forma. E a gente não tem como ter certeza da visão da criança, até porque quando a gente fala do esquizoide era uma coisa que acontecia dentro da barriga, da fase oral acontece no primeiro ano de vida, a criança não tem como expressar. Então, por esses e outros motivos, é que é considerado uma pseudociência. Mas ainda assim, todas as vezes que eu peguei o formato do corpo de uma pessoa, expliquei o funcionamento da mente dela, houve uma congruência e as pessoas realmente se sentiram conectadas com esse conhecimento. Por isso que eu mantenho dessa forma. E por que que eu mantenho a história da forma que os pesquisadores contaram? Porque, para mim, fica mais fácil de você entender a lógica da formação do corpo. E aí, se tiver uma congruência lógica, para mim é mais fácil de absorver. Só por esse motivo que eu mantenho a história do jeito que ela foi explicada. Eu tô falando isso pra vocês no início de todo o vídeo, porque eu quero deixar isso muito claro, tá bom? Isso pra mim não menospreza o conhecimento, nem tampouco torna ele menos eficiente. Inclusive, enquanto eu tô gravando essa aula aqui, já existem artigos publicados sobre a ferramenta da formação do traço de caráter, tá? Então lembra, a gente já falou do esquizoide, a gente já falou do traço de caráter oral, a gente já falou do traço de caráter psicopata, do traço de caráter masoquista, e aqui a gente vai pro traço rígido. Então, a rigidez, ela acontece um pouquinho mais na frente, né? Já passou a fase do desenvolvimento na placenta, já passou a fase oral, onde a amamentação, já passou a primeira percepção de mundo e a negociação da psicopatia, já passou o desenvolvimento da consciência do esfíncter do esfíncter anal e do esfíncter do trato urinário. E agora a gente está indo para a fase onde a criança começa a enxergar o mundo um pouquinho além dela mesma, tá? E é onde ela começa a enxergar o mundo em pares. Então, é aquela história que a gente contava, que os pais falam muitas vezes para os filhos, ah, você é meu príncipe, você é minha princesa. Mas aí, no final do dia, o príncipe vai para a cama dele e o pai e a mãe, ou a mãe, o pai, depende da formação familiar, vão para a cama deles e a criança se sente separada. Então, a criança é muitas vezes colocada como centro de algo, mas na prática ela começa a perceber que ela não é o centro, porque aquela relação muitas vezes já tem a dois, já tem um par. E mesmo que não tenha um par, na visão dos pesquisadores, mais uma vez, é como se fosse assim, a relação contada sobre a outra parte. Então, o que isso quer dizer? Vamos supor que, sei lá, a mãe se separou, então o pai criou sozinho, e aí existe uma história contada sobre esse outro par. E aí a criança se relaciona com essa história contada ou com o par em si, depende de como foi. Por isso que, para mim, entra mais uma vez na pseudociência, porque é difícil da gente afirmar isso, entendeu? Não fecha muita conta se você pensar em nível científico, mas fecha a conta quando a gente para ver as questões que a gente tem na fase adulta e o formato do corpo também. Então, para mim, eu continuo sustentando essa informação, essa história. Mas, basicamente, a criança começa a enxergar o mundo em pares nesse momento e ela percebe que ela não é mais o centro desses pares no mundo infantil dela. Então, na visão dela, todo mundo tem um par e eu tô sendo deixado de lado. E aí, uma coisa que para mim é um up nesse conhecimento é que muitas vezes, beleza, vamos supor que não, a mãe não tem um pai e cria a criança, ou o pai não tem o pai e cria a criança, ou às vezes os avós, etc., ou uma parte não interessa. Mas essa pessoa não tem um par, mas ela vai para o trabalho. Então, você me diz que eu sou a coisa mais importante do mundo, mas na verdade você passa a maior parte do dia do trabalho. Ou você me diz que eu sou a coisa mais importante do mundo, mas na verdade eu tô querendo te mostrar uma coisa que eu fiz e você tá lavando a louça, ou você tá varrendo a casa, ou você tá fazendo qualquer outra coisa. Entende? Então, essa visão de foi deixado de lado acompanha a criança. Então, é sentir a dor de ser trocado. Eu estou sendo trocado ou trocada por algo. Meu par já tem alguém. Então, vem uma sensação de traição. Vem uma sensação de comparação, do tipo, por que que você me deixou e como eu posso ser melhor para que você não me deixe novamente? Então essa pessoa ela tá sempre numa triangulação existencial, que é entre ela, o objeto que ela gostaria que fosse dela e ou o outro, o par ou o trabalho. Então existe sempre uma triangulação e você vai entender essa triangulação e por que que eles exaltaram essa triangulação mais na frente, tá bom? Então, a pessoa rígida, né? O traço de caráter rígido, se é que não existe uma pessoa 100%, mas se a gente pega uma pessoa que tem um alto pico de rigidez,
Essa pessoa ela vai ter o rosto simétrico, que seriam esses três terços simétricos, ela tem um rosto harmonioso. Então, é bom lembrar que bonita eu sei que varia de cultura para cultura, tá bom? Eu tenho total consciência disso, mas simetria não. Simetria acompanha, inclusive, em outras espécies, inclusive em borboletas, que a gente diversificou dela há milhares de anos atrás, mas borboletas elas conseguem ver milímetros de, milímetros de diferença entre uma e outra asa para escolher pares. E a gente também acha belo aquilo que é simétrico, aquilo que é harmônico. Então percebe, né? Eu não estou dizendo aqui, por exemplo, a pessoa magra, não estou dizendo nada disso, eu estou dizendo harmonia. Então, por exemplo, quando bota aqui, ó, a curva do violão, você vai descobrir que existem pessoas que são magras e ela não tem a curva do violão. Assim como você vai descobrir que pessoas que podem ser um pouquinho mais cheias e ela tem uma baita curva do violão. Então não tem nada a ver com essa cultura que a gente vive hoje, para deixar isso muito claro. O que para mim reforça ainda mais a formação dos traços. E, por exemplo, corpo delineado. Então, é aquele corpo que é naturalmente harmônico, é onde existe uma certa harmonia natural. E a musculatura aparente sem necessariamente fazer exercício. Se você fizer exercício, eu vou ter que ver você antes disso. Mas sabe aquela pessoa que ela não faz exercício nenhum na vida e ela anda e aparece a musculatura da perna, por exemplo, aparece todas. É muito fácil para aquela pessoa aparecer a musculatura. Então, isso é um sinal também de rigidez, entre outras coisas. Mas, basicamente, o formato do corpo do rígido é um formato naturalmente harmônico. E na percepção dos pesquisadores, o que eles dizem é que esse corpo foi projetado para evitar a dor da traição de novo. Então, qual é a lógica? É que se eu for o melhor, eu não vou ser trocado. Lembra que lá atrás teve a sensação de ser trocado, seja pelo trabalho, seja pelo pai, pela mãe, pelo pai, etc. Então, aqui, essa criança, esse ser se desenvolveu e esse traço se desenvolveu para como eu posso ser o melhor possível para não ser trocado de novo. E aí você já vai começar a entender, por exemplo, como a mente funciona. Então, essa pessoa ela é naturalmente atraente. Essa pessoa tem ela tem naturalmente um sex appeal. E muitas vezes, sabe aquela pessoa que ela nem tá te dando mole, mas parece que ela tá te dando mole, mas é só o jeito dela. E talvez você seja essa pessoa que você nem tá se entregando pra pessoa, e as pessoas acham que você tá, tipo, interessada, porque você é naturalmente sedutor, sedutora. Entende? É, mas aí dentro disso também vem uma coisa intrínseca de que vem sempre a sensação de querer se melhorar. Porque tem sempre uma coisa do tipo, se eu for melhor nisso, nisso, naquilo, diminui a chance de eu ser trocado. Então tem uma necessidade de perfeição muito alta. Que na visão dessa pessoa, desse traço quanto mais perfeito eu for, maior vai ser a minha chance de ser a primeira opção, tá? Então daí você vai começar a entender muitas vezes o funcionamento da mente daquela pessoa. Então esse processo de minimização acontece dos 3 anos e meio até os 5. A fase dos choquinhos da genitais também é outra coisa que também pode reforçar o desenvolvimento de caráter rígido. Por exemplo, muitas vezes lembra, por 5 anos ninguém é sexualizado, pelo amor de Deus. Mas muitas vezes as regiões genitais são zonas que trazem prazer. Mas é diferente prazer e atração, é diferente prazer e sexualidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, só para isso muito claro. E muitas vezes a criança toca no pênis, toca na vagina, e é uma sensação boa tocar lá. E muitas vezes os pais recriminam isso. Então a criança começa a entender que existe uma parte do corpo dela que é proibida. Porque por que que eu posso tocar em todo o resto do meu corpo, mas não posso tocar na minha genital? Então essa parte muitas vezes gera também uma certa repressão no traço, por assim dizer. Eu não vou entrar muito nesse assunto porque dá margem para um monte de coisa, mas só para você entender que muitas vezes, como a questão da sexualidade já está lá, que no sentido mais de conhecer as genitais, muitas vezes os pais reprimem a criança de tocar nessa parte do corpo, ou não permitem que ela faça isso sozinha. Claro que você não pode permitir isso em público, pelo amor de Deus, tá? Mas se a criança está no canto dela, tipo, conhecendo o corpo dela, eu não vejo nenhuma razão pelo qual reprimir isso de uma criança. O problema é outras crianças talvez se tocando, entende? Mas vamos lá. Então, voltando à dor desse traço, ele surgiu no momento em que viu o mundo em pares e a pessoa se via sem um par. Então, ou então via a pessoa que ela achava que era o par e com outra pessoa como prioridade. Então, o medo de ser trocado acompanha durante toda a vida. E o medo de traição também é muito presente, principalmente nos momentos de dor. Então, sempre que eu atendo uma pessoa que ela tem um pico de rigidez, ela tem essa nuvem de fundo de medo de ser traído, ou medo de ser trocado, ou medo de não ser boa o bastante. Essas coisas acompanham muito as pessoas que têm um pico de rigidez. E talvez você seja essa pessoa que tem esse pico, ou talvez você se relaciona com alguém que tem esse pico e você já vai entender o que fazer com essa pessoa, tá? Porque esse medo de ser trocado fez com que a pessoa também se tornasse bastante competitiva. Sempre na busca de ser a melhor possível, sempre de ser a, a primeira pessoa do grupo, com as notas mais altas, a primeira pessoa do esporte. Então, o pico, o traço de rigidez traz pra gente esse senso de competição, esse senso de se desenvolver.
Então, essa pessoa também ela adora lidar com desafios. É uma pessoa extremamente proativa, adora competir para ganhar. Então, essa coisa de honra ao mérito não funciona. Essa coisa de o que vale é jogar não funciona para pessoa que tem pico de rigidez. Eu me lembro que quando a gente viu os estudos, e aí existem alguns colégios nos Estados Unidos que eles tiraram a pontuação do placar. Mas é óbvio que as crianças continuam contando, porque elas competem. Tipo, a gente tem um instinto de competição. Eu acho que não tem problema competir. Eu acho que tem problema não saber perder. Entende a diferença? Tá bom? Então, a pessoa que tem esse pico de rigidez ou traço de caráter rígido, ele quer sempre ser o primeiro e quer sempre ser o melhor. E é muito interessante ver pessoas que têm esse traço, porque o sentimento e a sexualidade, elas estão sempre. Elas às vezes são difíceis de colocar na mesma pessoa. Então, o que que isso quer dizer? Lembra o corpo violão? A didática que para mim é interessante de separação aqui, ó. No corpo, no violão, tanto vale para homem quanto para mulher. Você vê que tem homens que também tem essa curva do violão. Na parte de cima tem um coração e na parte de cima e na parte de baixo tem a sexualidade. Então é muito fácil para uma pessoa que tem pico de rigidez amar alguém e muitas vezes fazer sexo sem amor com alguém. Mas é muito difícil para essa pessoa amar uma pessoa e fazer sexo com essa mesma pessoa. Por quê? Porque quando o sentimento e a sexualidade estão entregues ao mesmo indivíduo, essa pessoa tem medo. Ela tem medo porque ela sabe que quando ela está nesse espaço, ela vai mover mundo por essas pessoas. E muitas vezes, essa pessoa com pico de rigidez, ela já sofreu alguma desilusão amorosa, como todo mundo sofre, mas os outros traços lidam de outro jeito. A pessoa com pico de rigidez, ela aprendeu a ou fazer sexo ou amar. E colocar isso na mesma pessoa muitas vezes dá muito trabalho para a pessoa que tem pico de rigidez. Pode ser que você não passou por nada e isso não seja um desafio para você, mas eu tô trazendo essa tona porque muitas vezes nos meus atendimentos eu vejo mulheres e homens que eles têm um pico de rigidez e eles têm muita dificuldade de se entregar no amor. Eles têm facilidade até de fazer sexo e têm facilidade de amar pessoas, tipo amigos, parentes, etc. Mas amar a pessoa com qual você se relaciona afetivamente é um desafio muitas vezes para essa pessoa por conta desse medo de se entregar, sabe? Porque sabe que quando tá entregue, todas as vulnerabilidades estão em jogo. Então essa pessoa com pico de rigidez, ela é extremamente proativa. É aquela pessoa que ela não consegue nem ficar parada. Descansar para essa pessoa é difícil, assim. Porque ela que tá sempre querendo competir, e ela quer sempre ganhar, e ela sempre vai atrás do que quer. Então esse é um dos traços, junto com um traço de caráter psicopata, que é bastante ambicioso. Então, essa pessoa, ela corre atrás daquilo que ela quer. Ela não mede esforços para conquistar aquilo que ela considera que é importante para ela. Então, e tudo que ela faz, mais uma vez, é com bastante perfeição. Lembra que eu falei do masoquista, que também faz com perfeição? Só que o masoquista precisa de bastante tempo. Pessoas com pico de rigidez, se você pedir para ela fazer uma apresentação para amanhã, ela não vai travar tanto quanto a pessoa com pico de masoquista. A pessoa com pico de rigidez, ela vai se virar, vai fazer e vai ficar muito bom. Só que na cabeça dela não vai estar bom bastante porque ela tá sempre vendo que poderia ser melhorado. Então, provavelmente agora, se você tem pico de rigidez, sabe o que eu tô falando, tá? Na cabeça de uma pessoa de pico de rigidez que tá na dor, as coisas nunca estão boas o bastante e sempre poderiam ser um pouco melhores. É assim que a mente da pessoa funciona. E aí, talvez você comece a entender algumas brigas de casal também. Então, é, e lembra que eu falei da triangulação? Que ela sentia na infância? Isso também pode acontecer na fase adulta. Então é muito comum as pessoas que têm pico de rigidez triangularem. Ah, tô no trabalho, mas queria estar em casa. Ou queria estar com a minha família. Então, às vezes, tá com a família e fala assim, putz, precisaria estar trabalhando mais. E fica nesse conflito ad infinito, assim. Quando não, muitas vezes tem um relacionamento e já bota um plano B. Tipo, olha, caso esse relacionamento não dê certo, tem essa pessoa em stand-by. Isso vale para diversas áreas. Eu tenho esse trabalho aqui, mas também faço esse, porque se esse não der certo, eu tenho esse. Só que o problema de ter muito plano A e plano B é que você acaba não se dedicando por inteiro em nenhum dos projetos, entende? Então, a pessoa com pico de rigidez também, ela gosta de brilhar, ela gosta de encantar o público, porque ela sabe que ela é encantadora. Ela pode até ter vergonha muitas vezes porque às vezes passou na vida, mas ela sabe que ela é encantadora, e ela sabe que ela gosta de estar lá. E machuca ela não ser reconhecida, tá? E ela é uma pessoa bastante ágil, ela é uma pessoa bastante persistente, é uma pessoa com bastante consistência, e diferente do traço de caráter masoquista, que tem a consistência só pelo prazer de ser consistente, a pessoa com pico de rigidez, ela desenvolve consistência para se melhorar. Então, o que que significa isso? Uma pessoa que tem pico de masoquista, ela vai treinar sempre o mesmo horário porque ela gosta da segurança da rotina. Uma pessoa que tem pico de rigidez, provavelmente treina todos os dias porque gosta de se manter atraente, gosta de se manter em forma, gosta de se manter com saúde. Enquanto o masoca vai precisar fazer isso no mesmo horário, o rígido consegue, às vezes, treinar de manhã, às vezes de tarde, às vezes de noite, às vezes meia-noite, porque é importante para essa pessoa é saber que no final do dia ela cuidou do corpo dela. Entende a diferença? Tá? Só para deixar claro isso, que muitas pessoas confundem essa consistência desses dois traços, tá bom? E
Uma coisa que eu sempre levanto do rígido é que tem uma certa sensação de uma certa insatisfação constante. Porque essa pessoa está sempre correndo atrás do próximo objetivo. Então, isso é um recurso, por quê? Porque ela vai sempre além. Então, no momento que ela desenvolve um projeto, ela já quer outro, e outro, e outro, e outro. E se ela entender que ela vai ser uma eterna inquieta e criar um sonho de vida onde ela nunca se acomoda, ela vai conquistar muitas coisas na vida, tá? E, desculpa, e ficar parado para essa pessoa, ela acha que ela tá perdendo. Então, se você namora com alguém que tem pico de rigidez, ou você é casado ou casada com com uma pessoa que tem pico de rigidez, saiba, é muito difícil para essa pessoa ficar parada. É muito difícil para essa pessoa se sentir ociosa. Ela se sente mal de ficar parada. Diferente da pessoa que tem pico de oralidade, por exemplo, que não tem o menor problema de ficar de preguiça. Uma pessoa que tem pico de esquizoidia que não tem o menor problema de ficar viajando na maionese em coisas aleatórias. Para as pessoas que têm pico de rigidez e de masoquismo, mas principalmente o rígido nesse momento, é muito difícil para ela o ócio, tá? Ela prefere relaxar, por exemplo, às vezes fazendo uma massagem, sabendo que aquilo está relaxando a musculatura dela. E ela tem condições de pagar para uma massagem que eu faço mais adiante, tá bom? Os relaxamentos dela sempre tem que ser relacionado com um benefício, com uma utilidade. Tipo, eu descanso para ser mais produtivo, entende? E como você começa a ver um rígido nadador, ou uma rígida nadador, essa pessoa se torna muito questionadora, porque na cabeça dela nada tá bom bastante. E aí, quando tá começando a entrar na dor, ela começa a questionar tudo tudo ao redor, tipo, essa grama aqui, ela tá 1 milímetro maior. Então, tipo, esse projeto aqui, essa cor de fundo não tá no contraste ideal. Então, tipo, às vezes construir um prédio gigantesco e um cômodo de 1/4 dos 100 apartamentos que foram construídos ficou fora do lugar e para ela o projeto inteiro tá ruim, sabe? Uma pessoa com rigidez na dor, ela começa a perder perspectiva da vida. Ela só começa a ver aquilo que tá fora do lugar e não consegue pegar o contexto. Tipo, olha tudo que a gente fez. Isso aqui ficou fora do lugar, mas no panorama geral ficou muito legal, entende? E pra pessoa que tem pico de rigidez também, ou traço rígido na dor, 10 é 10 e não tem prazer no 9. Não sabe no colégio, eu não entendi isso na época de colégio, mas aquela pessoa que estudou pra caramba, tirou 9,5, tirou mais que todo mundo, porque o resto da sala tirou 6. Mas ela tá muito triste porque não foi 10, porque ela na cabeça dela tinha que ter tirado 10, sabe? E é claro, não quer dizer que você precisa relaxar, mas é uma questão de perder perspectiva quando tá na dor. Tipo, beleza, eu não tirei 10, talvez eu não estudei da melhor forma possível, mas, poxa, tua nota boa. Tipo, caraca, foi muito bem, entende? E essa perspectiva é uma coisa que o rígido precisa trabalhar pro resto da vida, porque ela tá sempre se comparando e tá sempre achando que não tá bom bastante, sabe? E muitas vezes a pessoa com rigidez na dor, ela começa a competir só por competir e nem percebe o motivo daquele desafio, a vantagem daquele desafio. E uma coisa muito comum na rigidez na dor também é sempre precisar de um plano B. E o rígido naturalmente precisa de um plano B, como eu já te falei. Mas é melhor que não tenha um plano B na mesma área da vida. O que isso quer dizer? Se você está num relacionamento, você que tem pico de rigidez, é melhor que você só se dedique a esse relacionamento, entende? E da mesma forma que se você está num trabalho, é melhor que você se empenhe 100% nesse trabalho do que você arranje um plano B. Por quê? Porque se você tem esse plano A e o plano B, e aí o plano A começa a dar errado, e aí você, ainda bem que eu tenho esse plano B, você bota mais uma fichinha aqui. Aí você se esforça pelo A um pouquinho, e aí, vez ou outra, o A vai estar errado de novo, porque imprevisto acontece em qualquer área. Aí cai mais aqui e fala assim, ainda bem que eu tenho esse plano B. Aí vai chegar um ponto onde esse A vai parecer muito menor que esse B, porque é normal da vida. E aí você vai e exclui o plano A. Só que o problema é, agora o plano B ficou o plano A, e você vai criando um outro plano B. E aí você pode ficar nesse vórtice pro resto da vida se você não prestar atenção, tá bom? Então é interessante ver que esse é um sinal de dor quando você está muito focado no plano B. Tá? E, desculpa, aqui é faltando. Qual a peça que tá faltando? Tipo, é isso que eu falei. Tipo, a pessoa com rigidez na dor, ela tá sempre focando no que tá faltando e não em tudo que já foi conquistado na vida, muitas vezes. Tipo, controladora de tudo, né? Então, aquela pessoa que. Por que você não fez isso? Eu te falei pra usar aquela. Eu sempre dou o exemplo da forma de bolo. O bolo tá lindo, tá gostoso, mas não foi dessa forma que eu te pedi pra fazer. Mesmo sendo o bolo estando esteticamente muito parecido, mas na cabeça daquela pessoa tinha que ter usado aquela forma e aquele forno naquela temperatura. Não interessa se o resultado tá bom, mas se não foi do jeito que a pessoa quis, ela reclama. Isso é um sinal de rigidez na dor também, tá? E ela acaba gastando muita energia controlando pequenas coisas, em vez de focar em se aprimorar e focar em ir adiante. Então isso é muito comum de uma pessoa com rigidez na dor. E tem sempre aquela sensação de eu não sou bom o suficiente. Isso é uma nuvem de fundo, por mais que a pessoa rígida seja naturalmente atraente, seja naturalmente sedutora, que todo mundo às vezes acha ela incrível. Muitas vezes o que move uma pessoa rígida, muito mais na dor, é eu não sou bom o suficiente, eu preciso melhorar. Se eu não for melhorar, eu vou ficar para trás. E acaba sendo uma coisa meio pesada quando a pessoa vai entrando na dor, percebe? E muitas vezes ela acaba controlando tudo na vida e continua infeliz. Às vezes você não entende a pessoa. A vida tá mais ou menos olhando de fora, tá perfeito,
mas dentro daquela pessoa ela não se sente feliz porque ela tá controlando por controlar, tá? Então, outra coisa que coloca ela na dor é quando percebe também que ela foi excluída e trocada. Eu não cheguei a falar isso ainda, acho que eu vou falar mais na frente. Sempre achando que deveria estar fazendo outra coisa. Então é muito comum quando eu atendo, principalmente pessoas que estão na carreira e elas às vezes têm um emprego incrível, mas elas têm um pico de rigidez, elas acham que elas estão fazendo muito pouco. E muito provavelmente elas estão dentro do que elas são capazes de fazer. Então isso também é um sinal de dor. Trabalhar no emprego que você já tem controle, por melhor que o mundo externo ache, se para você você já domina aquilo e você não está se aprimorando naquele emprego, e você tem um pico de rigidez, muito provavelmente você vai ficar frustrado ou frustrada. Se você for uma pessoa que tem pico de masoquista, não, você vai adorar essa estabilidade e segurança. Mas se você é uma pessoa que tem pico de rigidez, fazer mais do mesmo, por mais que pareça incrível pro resto do mundo, para você vai ser extremamente desconfortável, tá bom? Então, alguns questionamentos internos e expectativas. A pessoa com pico de rigidez, ela tem uma segurança, uma insegurança natural, e por isso ela busca a perfeição. Porque ela quer diminuir a chance de demonstrar essa insegurança muitas vezes. E ela controla muitas vezes por medo de perder. Ela acredita que se controlar todas as variáveis vai diminuir a chance de perda. E diminui um pouco. Mas às vezes custa caro fazer isso, tá? E faz um esforço constante para não parecer imperfeito. Então, o esforço para parecer perfeito. Então, você descobre que uma pessoa rígida está confiando em você, ou está entregue a você, ou você, como pessoa que tem pico de rigidez, descobre que você está entregue a alguém quando você se permite mostrar as suas vulnerabilidades e as suas imperfeições. É assim que você percebe que você realmente tá indo por um bom caminho, tá? E não é muito fácil esperar. Não espere muita vulnerabilidade de uma pessoa com pico de rigidez. E nem tampouco se você tem esse pico de rigidez. Eu sei que não é fácil pra você ser vulnerável de cara. Eu sei que não é fácil pra você mostrar suas falhas, tá? Lembra, tem sempre essa nuvem de fundo que te diz que se você mostrar suas falhas, você vai ser trocado ou trocado. Mas se você entender, você pode escolher um ou dois, onde você bota, essa vulnerabilidade na mesa, você vai conseguir usar os seus recursos muito melhor, tá? E dificilmente a pessoa com pico de rigidez vai se entregar de cara no relacionamento. Muito difícil, porque ela tá sempre desconfiando. Então, a pessoa com pico de rigidez, ela confia desconfiando. Ela tá sempre desconfiando, tá bom? Então, para os afetos, como a gente sempre tem feito aqui, o rígido quer saber sempre por quê ou por quem foi trocado, para melhorar para a próxima. Então, o que que isso quer dizer? Quando a pessoa estiver desconfiada de alguma coisa, é, muitas vezes ela tem um filho, provavelmente ela tá certa, que você não vai assumir. Ou muitas vezes a pessoa está num estado de dor tão grande que entrou na noia de um ciúme doentio. Então, como você resolve isso? Conversando. Então, se você é uma pessoa que tem pico de rigidez, você precisa deixar claro que, olha, eu sou naturalmente inseguro, eu sei que essa conversa é difícil, então eu estou assumindo que você está num relacionamento saudável, onde você pode se abrir. Então, você fala assim, olha, eu sou naturalmente inseguro. Para você me sentir seguro ou seguro, eu preciso disso, 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 disso e disso. E muitas vezes você já sabe o que é, tá? E da mesma forma que se você namora com alguém com pico de rigidez, você precisa deixar claro, inúmeras vezes, o quanto essa pessoa é uma... como é que eu posso dizer isso? O quanto você reconhece que essa pessoa é incrível e que você quer estar ao lado dela, porque ela precisa se sentir a primeira opção. Se em algum cenário ela se sentir que está sendo trocada, o relacionamento já vai acabando dentro da cabeça da pessoa com pico de rigidez, porque ela não gosta de ser a segunda opção, ela não consegue ser a segunda opção. Isso vale tanto para você trocar ela por amigos, trocar ela por trabalho, trocar ela às vezes por hobbies, ou a troca não faz diferença. Claro que trocar ela por outras pessoas vai ser muito pior, tá? Mas para a pessoa rígida, se ela não sentir que ela é o centro do mundo, e perceba, o centro do mundo não significa dedicar todo o seu tempo para ela, tá? Significa que você reconhece que essa pessoa é importante na sua vida. E é muito importante que a pessoa que com pico de rigidez receba isso, tá? Te mostrar que esse lado do triângulo está firme. Então, por exemplo, uma pessoa lembra, a pessoa que tem pico de rigidez, ela confia desconfiando o tempo inteiro. Então, mostrar para essa pessoa que com você ela pode contar, com você ela tá segura, com você a corda não vai roer, eu não sei como expressar de uma forma mais delicada, mas, tipo, olha, acho que o Alved vai dar um jeito porque tá com você é importante, porque eu te acho incrível. Isso vai trazendo segurança para a pessoa com pico de rigidez. E aos poucos ela vai confiando em você, tá bom? Escolha seu triângulo. Então, isso é bem importante para as pessoas que têm picos de rigidez, porque esse traço, ele vai sempre triangular. Não existe opção de não triangular. Mas o que você pode fazer é criar triângulos saudáveis. Então, por exemplo, assim, sabe aquela pessoa que trabalha demais e sente falta da família? Ou aquela pessoa que começa a se dedicar tempo demais para a família e sente que tá ruim porque não tá trabalhando? Você precisa ter clareza na sua triangulação para construir uma linha, saudável. O que que significa? Olha, essa família é importante para mim, esse relacionamento é importante para mim, mas esse emprego também é.
dentro da minha realidade hoje, qual é a linha saudável que eu construo que eu não surto? E aí você descobriu, olha, talvez seja a hora de eu começar a trabalhar 6 horas por semana, para poder ter 3 horas para a família, ou então seja a hora de eu ficar 6 horas com a família e só trabalhar 3 horas, não sei. A ideia é que você tenha clareza que essa triangulação precisa estar clara. Isso a gente trabalha melhor na análise individual, por exemplo, tá? E essa pessoa com pico de rigidez, ela também vai precisar mostrar fraqueza nos ambientes seguros. Então, ela precisa construir ou ter esse ambiente seguro para se expor. Então, se você ficar falando para a pessoa, você é muito ciumenta, você é muito perfeccionista, você não sabe descansar nunca. Você vai ver, eu vou falar isso mais na frente também. Você vai impossibilitar essa pessoa de querer se abrir com você, tá? Então, aqui vem algumas frases que matam esse traço. Aí eu falar pra pessoa assim, você precisa ser menos competitivo. E na verdade, essa não é a melhor coisa. A melhor coisa é, beleza, vamos nessa. Perder, tô aqui do seu lado. Não tem problema competir, tem problema não saber perder. Não tem problema a competição saudável. Pra mim, tem problema trapaça, tá? Não tem problema se você tá dando o seu máximo pra se superar, tá? No final das contas, é uma competição sempre indo com você contra você mesmo, no final das contas. E falar isso pra pessoa é tipo, ela vê o mundo através de competição. Se você tá falando isso pra ela, é porque você não consegue enxergar o filtro dela, tá? Eu tenho dois filhos pequenos e um deles já tem um pico de rigidez muito alto. E eu nunca estimulei essa competição, mas eu também nunca desestimulei. Então, o que que eu faço é, quer competir? Pode competir. Perdeu? Beleza, pode chorar, seguimos adiante. Porque, na verdade, para mim, essa é a vida. E se você parar pra pensar, a pessoa que tem pico de rigidez, apesar da minha rigidez não ser muito alta, é assim que ela enxerga a vida. É sempre uma micro competição em tudo que faz, sabe? É, você não é melhor que fulano, ou então fulano é melhor que você. Nossa, isso mata muito a pessoa que tem pico de rigidez, tá? Por mais que a pessoa seja melhor, existem formas habilidosas de falar isso, que não seja, por exemplo, você não é melhor. Que isso vai ser extremamente ofensivo para uma pessoa com pico de rigidez ou para qualquer pessoa que é proporcional à rigidez daquela pessoa, entende? Você não seria a minha primeira opção. Nossa, se você falar isso pra uma pessoa que tem pico de rigidez, dói. Aí você pode falar assim, dói pra todo mundo. Na verdade, não. Porque se a pessoa tiver pico de psicopatia, por exemplo, ela não liga em ser a primeira opção. Ela só liga em conseguir o que ela quer. Então, é bom você entender que às vezes a grande parte dos conflitos que as pessoas presenciam é porque elas estão vendo o mundo através do filtro delas, tá bom? Para com isso, você é igual a todo mundo. Isso não é verdade, porque ninguém é igual a ninguém, e a pessoa que tem pico de rigidez não se vê igual a todo mundo. Então, falar isso é a mesma coisa que tipo, desestimular a pessoa, tá? Você é muito desconfiado. Né? Tipo, a pessoa que tem pico de rigidez, ela é naturalmente desconfiada. Falar isso não vai fazer ela ficar menos desconfiada, só vai fazer ela se fechar mais e esconder a desconfiança dela pra você, tá bom? Então, observa essas pequenas frases. Você tirou 9, por que não tirou 10? Geralmente quem falou isso é uma pessoa rígida, tá bom? Geralmente a pessoa que tem pico de rigidez acaba falando isso pra outra pessoa. E se essa outra pessoa também tem pico de rigidez, essa pessoa vai se machucar muito, porque ela já estudou pra caramba pra tirar 9 e tem alguém falando que deveria ser 10, tá? Deixe de ser ambicioso, isso é outra frase que mata também, porque o traço de caráter rígido e o traço de caráter psicopata são os únicos dois traços da gente que é ambicioso. E se você fala isso pra pessoa, pra mim é meio que muito ruim. E existe uma diferença entre ser ambicioso e só se importar com dinheiro, tá bom? Só pra deixar isso muito claro. Ambição não é uma coisa ruim, tá? A ambição só é ruim se você sacrifica outras áreas da vida por isso. Você precisa relaxar mais. A pessoa não sabe relaxar. É mais fácil falar assim, em vez de relaxar mais, fala assim, vamos fazer uma massagem? Vamos dar uma corrida na praia, então vamos dar uma andada, vamos tomar um banho de mar, entendeu? Alguma coisa que você realmente desconecta, porque a pessoa não sabe como relaxar mais. Na cabeça dela é sempre um problema atrás do outro para se resolver e uma melhora a ser feita. Então, existem frases que salvam esse traço também. Adoro que você diz sim para desafios, percebe? A pessoa que tem pico de rigidez, ela é extremamente competitiva, mas ela também tende a dizer sim para desafios. Então é importante você entender isso, tá? Eu admiro sua vontade de ser melhor a cada dia, porque é assim que a pessoa que tem o pico de rigidez trabalha, ela quer sempre ser melhor. Então, se ela por acaso fez algo em 10 minutos, na semana que vem ela quer fazer em 9. Isso vale para diversas áreas da vida. Então, se ela fez uma pós-graduação, ano que vem ela já quer fazer outra, sabe? Tudo que você faz é bem feito, mesmo que você não enxergue dessa forma às vezes. Essa pra mim é uma frase excelente, porque a pessoa que tem pico de rigidez, ela dificilmente enxerga o que ela fez de forma perfeita, tá? E lembra, eu falei isso diversas vezes. Então, ter alguém que mostre isso pra ela é tipo um alívio, porque por mais que muitas vezes no começo ela não acredite, só de ter alguém lá falando, olha, tá muito bom isso aqui. E eu sei que você não enxerga que tá, mas só pra dizer que tá. E aí você pode até descrever características de por que aquilo ficou muito bom. Você é a pessoa mais importante pra mim. É bem importante que você seja verdadeiro, tá? Mas vamos supor que você está num casamento com alguém, com uma pessoa que tem pico de rigidez, e você não fala isso pra ela há meses. E você às vezes esqueceu de falar isso. Isso é uma frase que reforça muito esse traço entrar no recurso. É,
eu não vou te trocar independente do resultado. Isso também salva muito. Por quê? Porque a pessoa que tem pico de rigidez ou traço rígido tá sempre com medo de ser trocado. Tá sempre desconfiado. Então, quando você fala isso, a pessoa já vai tranquilizando e você aumenta a chance dessa pessoa se tornar vulnerável com você. E você sempre dá um jeito de fazer acontecer. Isso é rigidez, tá? Lembra, o rígido e o masoquista são os dois traços executores. São os dois traços que realmente gostam de fazer, colocar a mão na massa. E o traço de caráter rígido dá um jeito de ser feito. E geralmente dá um jeito bem feito. Mesmo que na cabeça dela não faça, poder falar isso para pessoa com pico de rigidez é uma forma de reconhecer. Porque ela sabe disso, mesmo ela se julgando. Mas quando você fala, você mostra para ela que você enxerga isso nela. Isso faz toda a diferença, tá bom? O que que a pessoa rígida não é boa? Em se entregar e desistir. Então é aquela pessoa que vai até o fim. Às vezes esse até o fim não é bom, tá? Por exemplo, às vezes eu atendo pessoas que estão num relacionamento extremamente não saudável dentro da própria visão delas, mas porque não gosta de se entregar nem desistir, não quer sair da relação. Às vezes era simplesmente mais fácil sair e dar com a dor do término e ter recomeçado do que insistir numa relação onde uma das partes não está afim de melhorar a relação, entende? Então ele não é bom em se entregar e desistir. Também não sabe ficar parado sem fazer nada e deixar que as pessoas façam por ele. Isso é muito difícil. Então é muito comum pessoas que têm pico de rigidez falar assim: eu dou um jeito, eu me viro. Sendo que na verdade ela precisa de ajuda, tá? Então ela não é muito boa em pedir ajuda para as pessoas. O que é difícil. Ser uma segunda opção e é difícil não ter um plano B, como eu já falei anteriormente. E não ser a pessoa mais importante. Então, ambientes que desgastam. Não ser reconhecido pelos seus esforços. Nossa, isso é uma coisa que machuca muito pessoas com pico de rigidez, porque ela precisa de reconhecimento com uma certa frequência pelo que ela faz. Ela precisa que as pessoas reconheçam o esforço dela e reconheçam os resultados dela também, tá bom? O que não vestir? Pessoas com pico de rigidez, elas não gostam muito de roupas sem contorno, roupas largas, sem graça. Tipo, lembra que eu te falei lá atrás, o oral rígido? Pessoas que têm um pico de oralidade com rigidez vão viver esses conflitos, porque uma parte dela quer o conforto e outra parte dela quer realçar a sensualidade. E às vezes é difícil conseguir essas duas coisas, tá bom? Então, para pessoa que tem pico de rigidez, ela não vai, é muito desconfortável para ela não estar impecável na rua, por assim dizer. O que que ela gosta? De brilhar e tá no topo. Ela gosta de ser a melhor. Mas que ela não fale assim em voz alta, dentro dela, ela gosta da sensação de saber que foi a primeira escolha e que ela foi muito boa naquilo. E no que a pessoa que tem pico de rigidez é boa? Fazer acontecer. Então, a pessoa com pico de rigidez, ela move a vida fazendo acontecer. É aquela pessoa que, se você der um desafio, ela vai querer fazer acontecer. Então, muito provavelmente, quando você pega a pessoa que tem pico de rigidez, ela tá na dor, eu sempre procuro investigar qual é o desafio que ela tem na vida. E às vezes ela tá num trabalho que é ok, às vezes tá, tipo, uma vida ok para uma pessoa rígida é extremamente desagradável, tá? A pessoa que tem pico de rigidez, ela não quer ok, ela quer uma sarninha para se coçar, por assim dizer. O que que essa pessoa precisa? Ela precisa ser vista, precisa de destaque e precisa se sentir que é a primeira opção, tá? E se ela não for a primeira opção, o que acontece, você pode deixar claro, olha, eu gostaria que você fosse a primeira opção, mas para isso você vai precisar fazer isso, isso e isso. E aí você dá coordenadas e ela vai correr atrás porque ela quer ser a primeira opção, entende? O que que faz bem para ele? É participar de competições, de ganhar, ter desafios. Então é sempre bom para uma pessoa que tem pico de rigidez enxergar qual é o próximo desafio na vida dela. Vestimento ideal é que realce a sensualidade e a elegância. Então, pessoas com pico de rigidez, elas precisam se sentir sensuais e elegantes a maior parte do tempo, principalmente quando tem outras pessoas envolvidas. Uma recompensa rápida para a pessoa que tem pico de rigidez é cuidado com o corpo. Massagens, ganhar competições. Então, experimenta. Eu sei que para pessoa rígida é difícil descansar, lembra que eu já falei. Mas às vezes pagar uma massagem, às vezes pagar um salão, às vezes vai pegar um dia de spa, alguma coisa assim, que te permita realmente descansar. Ou às vezes pedir uma massagem para alguém que você ama. Às vezes você não tem dinheiro para nada disso nesse momento, mas não tem problema. Fala assim, poxa, amor, você pode fazer uma massagem? Tá difícil aqui. E aí você vai descobrindo forma dessa recompensa rápida acontecer. Então tá. Tá bom? Então, recapitulando, quais são as necessidades desse traço? Esse traço precisa competir, esse traço precisa fazer as coisas bem feitas, esse traço precisa de desafios na vida, esse traço precisa ser reconhecido pelo que ele faz. E que situações colocam esse traço na dor? Situações onde as pessoas menosprezam os esforços, criticam tudo que faz, onde não colocam essa pessoa como primeira opção. Deixa eu ver o que mais. Quando tipo, não reconhece o que foi conquistado por essa pessoa ou dá o benefício para outros. O que que é o sinal de dor? Aquela pessoa que está reclamando da grama que está 1 milímetro maior. Aquela pessoa que está reclamando da vírgula que não estava lá. Isso é um sinal de dor. Porque, na verdade, a pessoa com pico de rigidez no recurso sabe que vão existir imperfeições na construção de algo incrível.
mas ela entende que o algo incrível é maior do que a vírgula. Mas se ela não estiver fazendo algo incrível, a vírgula vai ser mais importante, tá bom? E o que que fazer de imediato para reverter isso? Pode ser, por exemplo, a massagem, mas pode ser também ir comer num restaurante muito top, porque o rígido gosta de ser top. Então, tudo que envolver coisas top é uma coisa que alegra. E toque não precisa ser caro, tá? Precisa ser aquela coisa que sente, tem um gosto de requinte. E os cuidados de longo prazo é sempre se envolver num ambiente onde tem sempre desafios e pessoas que reconhecem os seus esforços, porque sem isso vai ser muito difícil, ok? E agora, o exercício um. Quais são as pessoas que colocam sua rigidez na dor? Quais são aquelas pessoas que fazem você se sentir a segunda opção, que fazem você sentir que está sendo trocado o tempo inteiro? Quais são os lugares que você vai onde você não pode brilhar, onde brilhar é feio, por exemplo, onde competição não é uma coisa legal, onde desafio não é uma coisa legal? Quais são as memórias que te trazem isso, tá bom? E aí, quando você fizer isso, mais uma vez, pausa o vídeo lá, e aí você pode vir aqui. O que posso fazer para evitar contato com essas pessoas por um tempo, né? Porque às vezes você está num ambiente onde as pessoas não valorizam você. E quais os nãos que você terá que dizer e para quem? Isso é muito importante ficar claro na sua cabeça, porque eu preciso que você entenda o que que te coloca na dor do traço para você aprender a sair dessa dor, tá? Eu quero que você faça isso com todos os traços. O exercício 2 é o que te coloca no recurso. Então, quais são as pessoas que você pode, por exemplo, assim, vamos correr no parque. E você sabe que você pode esticar o ritmo um com o outro, não. É uma competição totalmente saudável. Dois amigos, duas amigas, pessoas correndo e competindo nos desafios. Então vamos ver quem faz isso mais rápido. É uma competição e também é uma coisa que, tipo, não vai ser uma coisa, mas você estimula a sua necessidade de desafio, por exemplo, sabe? E aí você vai fazer isso com lugares e com memórias também. E aí vai lá ver quais são os sims que você tem que fazer. Às vezes, por exemplo, tá na hora de você entrar numa atividade física que te exija mais do seu corpo, que exige às vezes contar o tempo, ou às vezes contar alguma coisa, ou às vezes pegar e falar assim, quer saber, eu vou fazer um desafio agora onde eu ganho massa magra, onde eu aumento minha quilometragem de corrida, não sei, ver o que você gosta, assim. Então, beleza, vamos supor que eu não gosto nada disso, só gosto de dançar. Experimenta fazer uma dança onde você tem uma competição a cada 6 meses para você poder treinar para essa competição, sabe? Essa ideia de treinar para algo é uma coisa que alegra muito o traço de rigidez, sabe? Eu acabei não falando lá, mas posso lembrar agora. O Rich só precisa tomar cuidado com uma coisa, que é, se ele tiver na dor, ele não entra em competições que ele acha que pode perder. Sendo que a mágica da rigidez é saber que você vai perder no começo até ficar bom. Só que se você tiver na dor, você acaba nem entrando por medo de perder. Percebe? Tipo aquela pessoa que às vezes tá, tipo, eu não sei tocar piano, então eu nem vou aprender a entrar na aula porque eu vou fazer errado. E a pessoa nem começa a aprender algo novo por medo de não parecer perfeito no começo, e geralmente não vai ser perfeito no começo, sabe? Então é isso. Eu termino aqui a aula da rigidez. E é isso. Espero que você tenha gostado dos traços e eu te vejo na próxima aula.